A aldeia guardava segredos que o tempo não apagava. E um deles se chamava Rodion. Quando o velho faleceu, as comadres da vila cochichavam nos cantos, cruzando os dedos atrás das costas, que aquele homem não era comum. Diziam que só um feitiço explicaria tanta coisa estranha que acontecia quando ele estava por perto. Chefe da aldeia, o Durão Potapovich, porém, cortou a fofoca com um riso grosso. Vocês acreditam nessas bobagens? O homem morreu de velho, sem alarde, sem mistério. Que bruxo é esse que nem um telhado derruba na hora da morte? As velhas resmungaram, mas engoliram o orgulho. Afinal, quem iria contrariar o chefe? Mas Potapovich sabia mais do que deixava transparecer. Lembrava como se fosse hoje, um dia de sol a pino, ele tirando uma soneca debaixo da carroça depois do trabalho na colheita. Acordou de repente com cheiro de queimado. O feno estava em chamas. Correu para apagar, mas não havia fogo algum. Só Rodion, saindo rindo da mata de bétulas como se nada tivesse acontecido. E tinha mais, as mulheres da vila reclamavam que quando iam buscar água no poço, o balde voltava vazio, como se a água evaporasse no ar. Ou então, pior, puxavam a corda e lá vinham serpentes enroscadas, enquanto o velho observava de longe, caçoando. Histórias assim tinham aos montes, mas ninguém ousava acusá-lo diretamente. Sem provas, o que fazer? No fim, enterraram Rodion com todas as honras, embora sem parentes para chorar. A aldeia lhe deu uma despedida digna. Até que, na hora de baixar o caixão, os cabos arrebentaram. O ataúde despencou com estrondo, a tampa voou, os pregos saltaram como balas. E então, Rodion se mexeu. Os olhos se abriram, os botões da camisa estouraram como se o corpo, de repente, precisasse de ar. Os homens tiveram que pular na cova para empurrá-lo de volta, fechar aqueles olhos teimosos e martelar a tampa de volta no lugar. Mas os pregos não entravam, como se o madeira tivesse virado pedra. Quem levou um daqueles botões voadores na pele não sobreviveu até os 40 dias de luto. O velho levou eles consigo. Passados 6 meses, quando o primeiro gelo cobriu a terra, o pesadelo começou. Quem ousava entrar na floresta jurava ver Rodion espreitando entre as árvores como se o mato fosse dele. Depois as aparições chegaram à vila. As mulheres, voltando tarde da roça, topavam com ele no caminho, imóvel, observando. Ninguém queria encará-lo, viravam as costas e corriam como se o diabo estivesse nos calcanhares. Os rumores voltaram com força e Potapovich, sem saída, autorizou que abrissem a tumba. O que encontraram gelou o sangue de todos. Rodion estava lá, intacto, como se dormisse. A roupa, porém, estava em farrapos, suja de terra e folhas, como se ele tivesse passado semanas vagando pela mata, se arrastando, caindo. Na boca, um punhado de terra e capim. Desta vez, não houve discussão. O enterraram além dos limites do cemitério, onde a cruz nem sequer fazia sombra sobre a terra. Alguns sugeriram cravar o caixão de pé, com um prego na cabeça para segurar o morto no lugar, mas Potapovich, teimoso, o recusou. E, para surpresa de todos, as aparições cessaram. Agora a pequena casa de madeira aguardava um novo morador. Entre, rapaz. Aqui é seu agora, disse o chefe com voz rouca, como se arrastasse palavras de um peito cheio de fumo. Tudo em ordem. Telhado firme e paredes sólidas, móveis no lugar. Ficou vazia por mais de 1 ano, mas está inteira. Só precisa de um pouco de limpeza. Mas isso a gente resolve. Alexei, o veterinário recém-chegado, passou a mão pelo velho armário de madeira, sentindo a poeira grossa sob os dedos. Não é nada que uma vassoura não arrume, completou Potapovich, já chamando pela janela uma das velhas da vila para ajudar. Enquanto isso, descanse. Amanhã é domingo, segunda. Você começa na fazenda. O chefe saiu apressado, deixando Alexei sozinho com o peso da solidão e da dúvida. Se não fosse o divórcio amargo, estaria em sua clínica na cidade, longe daquele fim de mundo onde até o ar cheirava a abandono. Mas não adiantava reclamar. A casa, ao menos, era espaçosa. 3 cômodos, uma sala com fogão a lenha, mesa de madeira maciça e bancos gastos pelo tempo. Nas paredes, recortes amarelecidos de jornais, um calendário desbotado e algumas fotos antigas. Em uma delas, um homem barbudo, de sorriso largo e olhos que pareciam furar a alma. Alexei estremeceu. Aqueles olhos não eram de quem já partiu, eram de quem ainda observava. Arrancou a foto da parede com um gesto brusco e jogou-a sobre a mesa, como se queimar os dedos. E esta aqui?
murmurou, empurrando a cortina improvisada que dividia os cômodos. O quarto era surpreendentemente amplo, com uma cama de carvalho que parecia saída de um conto de fadas e um armário que devia ter abrigado gerações. Até que não está ruim, admitiu, embora a janelinha minúscula coberta por um pano florido mal deixasse entrar luz. Nada como a sala, onde 3 janelas grandes iluminavam o espaço. Um barulho nos fundos o fez se virar. Potapovich voltou, desta vez acompanhado por uma senhora baixa enrolada em xales como uma cebola em camadas. Bem-vindo, meu filho, arrulhou a velha, já se despirando dos agasalhos como se fosse uma performance. Cada peça que caía revelava outra por baixo, lenços, dúzias de lã, uma camada após a outra, até que o frio da tarde parece ter invadido a sala. Novembro. Não perdoa, resmungou Alexei, sentindo um calafrio. Não se preocupe, cortou. Chefe, jogando um embrulho pesado sobre a mesa. Aqui tem comida, torta caseira, carne com batatas, pão fresco. A vizinhança mandou. Ah, seus olhos caíram sobre as fotos espalhadas. Melhor pendurar isso de volta. Esta casa tem memória. Respeite quem morou aqui antes. Potapovich não esperou resposta. Vem, Alexei chamou, já saindo. Do lado de fora, apontou um barracão de tábuas corroídas. Aqui Rodion guardava suas coisas. Enxadas, machados, tudo o que precisar está aí. Depois indicou um banheiro de madeira robusta a uns 100 metros dali. Ali é a casa de banho, atrás fica o depósito de lenha e bem, você sabe. Alexei engoliu em seco. A ideia de ter que atravessar aquele terreno escuro à noite, com o vento uivando entre as árvores, não era nada animadora. Não se preocupe, riu o chefe, como se lesse seus pensamentos. Ninguém aqui faz xixi em latas. É só costume. Encheram os braços de lenha, arrastaram parte para o barracão e voltaram para a casa. A velha já esfregava os móveis com uma energia que não combinava com sua idade, movendo-se como um redemoinho entre poeira e memórias. Alexei observou tudo aquilo, sentindo o peso daqueles muros. Talvez fosse só o cansaço. Ou talvez em algum canto daquela casa, algo ou alguém ainda estivesse esperando. A velha esfregava as paredes e os móveis com uma determinação que fazia a poeira levitar, como se cada movimento seu fosse um exorcismo contra o tempo. A lareira já crepitava, espalhando um calor que contrastava com o frio cortante do lado de fora. Onde é que vocês andavam, seus perdidos? Resmungou a mulher, tão logo os viu entrar com um tom que misturava reprovação e alívio. Já trouxe lenha com a Sara, mas mal deu para acender o fogo. Preciso de água no lavatório, o açúcar tá duro e o chão, esse chão. Ela arrancou de algum canto 2 baldes surrados e os empurrou para as mãos de Alexei com um gesto brusco, apontando para a direita. Lá, depois de 2 casas, tem o poço com a roldana. É bonitinho, não vai errar. E quando voltar, come. Aqui até o assoalho não rende, notou? A pergunta foi murmurada pelo chefe tão baixo que Alexei quase não ouviu, já saindo, com os baldes tilintando. Ai, não vai acabar bem isso, Potapis, lamentou a velha, sacudindo a cabeça como se pressentisse uma tempestade. Ah, para com essa bobagem, mulher. Era um bruxo, e daí? Não fazia mal a ninguém na aldeia. Ou, faziam? Rugiu o homem cortando o ar com a voz. Bruxo ou não, mas aqui não. Aprontava. Só que o que acontece às noites, a gente não sabe. E esse forasteiro aí? Não dá pra confiar. 2 dias morou e sumiu, nem as coisas levou. Fugiu que nem ladrão. O gado adoeceu, e o veterinário? Nenhum, até logo. A velha afundou na beirada do banco, cruzando os braços. Talvez nem tenha começado a trabalhar. Quem sabe? Quando Alexei voltou saciado e com os olhos pesados de sono, a casa já estava vazia. Maria havia saído, e o chefe alguns passos à frente. O veterinário deixou-se cair na cama como um saco de batatas, e mal sua cabeça encostou no travesseiro, afundou num sono sem sonhos, ou quase. Porque, na verdade, sonhou. Sonhou. Com passos intermináveis pelo corredor, o tinir de tigelas, o arranhar de uma pá no fogão, o chapinhar de água no lavatório. Acordou perto da meia-noite, o corpo tenso e viu uma sombra alta e larga deslizando atrás da janela. Ao se levantar, porém, não havia ninguém. A bexiga latejava, inchada pelo litro de leite morno que bebera antes de dormir, e ele, resmungando, arrastou-se até a porta. O frio de novembro o golpeou como uma lâmina. O céu, uma mortalha de chumbo, parecia sufocar a aldeia. Alexei, sem força para ir até o poço, aliviou-se ali mesmo, no
alpendre, a urina quente chiando na grama seca e subindo em vapor. Foi então que ouviu um pigarro rouco vindo do lado da casa. Parou, escutou. Deve ser o vento. Pensou e terminou o que fazia. Mas ao entrar, não resistiu, espiou pela janela. Nada, só a noite densa e silenciosa. Com um encolher de ombros, voltou para a cama e em segundos, dormia de novo. Acordou já quase ao meio-dia, o corpo pesado, a mente turva. As brasas na lareira estavam morrendo e o ar na casa gelado. E no inverno, como é que fica? Resmungou, atiçando o fogo com um galho. Pior, a água do lavatório, tirada do poço na noite anterior, mal havia esquentado. Colocou o balde sobre a lareira e sentou-se para comer o que sobrara da véspera, batatas frias e um pedaço ressecado de torta. Mesmo bem alimentado, uma estranha fadiga o acompanhava, como se algo sugasse por dentro. Lavou o rosto com a água que finalmente aquecera e saiu para explorar. As ruas desertas exibiam casas decrépitas, algumas tão combalidas que pareciam sustentar-se apenas pela força da memória. Comparada a elas, a casa onde ele dormia era um palácio. Até a moradia do chefe, apesar de sólida, mostrava as marcas do tempo. As tábuas do celeiro tortas gemiam ao vento, a pequena banheira de madeira, enegrecida pela fuligem, parecia prestes a desabar, e até a casinha do cão, baixa e abandonada, transmitia uma melancolia que contagiava o ar. Alexei, dormiu bem, rapaz? A voz do chefe ecoou de dentro da banheira, onde o vapor escapava pela porta entreaberta. Aqui a gente tá esquentando a sauna. É, você? Resolveu dar uma volta? Não é má ideia. Talvez até a fazenda. 3 quilômetros, meu caro. Pra que sujar as botas na lama? Amanhã os homens vão e te levam. Esteja pronto às 6. Hoje é dia de descanso. E não fique aí parado como um poste. Entra, come conosco, depois a gente vai na sauna. A casa do chefe por dentro revelava-se mais acolhedora do que por fora, embora muito menor que a de Alexei. Cheirava a tortas frescas e repolho refogado. Junto ao fogão, uma mulher de faces rosadas, a esposa de Potapes, mexia uma panela com movimentos precisos. Então, como foi a primeira noite na casa do bruxo? Perguntou ela, os olhos brilhando com uma curiosidade que não conseguia esconder. Seu antecessor reclamava de assombração, dizia que o Rodion vinha visitá-lo, que os pássaros chiureavam à meia-noite. O chefe bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos tremerem. Kátia, sua língua não tem osso, mulher? Ela encolheu os ombros, baixando a cabeça. Eu só. E foi antes de enterrarem o Rodion de novo. Interessante, murmurou Alexei, tão baixo que só o chefe ouviu. Senta, Caterina, põe a mesa e serve algo forte para nós, ordenou o homem sem tirar os olhos do veterinário. A mulher apressou-se, retirou do fogão um caldeirão de sopa espessa, cortou pedaços de toucinho, fatiou pão, tirou pepinos em conserva e até maçãs em compota de algum canto. Serviu um gole de algo turvo e forte em copos de metal e retirou-se, alegando que a vizinha a esperava. Potapes virou seu copo de um só gole, mordeu o pão e encheu-o de novo. Não liga pra essas histórias, Alexei. O Rodion era esquisito, sim, mas ninguém provou nada. Só falatórios de velha. O veterinário mal levantou os olhos da tigela fumegante. O quê? Você não entende porra nenhuma, bufou o chefe, observando a sopa desaparecer da tigela do hóspede em questão de segundos. Pelo menos tá com fome. Mais um pouco? Alexei abanou a cabeça, passando a mão sobre a barriga cheia. Não, obrigado. Me empanturraram. Não acredito em demônios nem em tesouros enterrados. Só, às vezes, em lugares novos, a gente sente coisas. Mas é só a cabeça. Potapes inclinou o copo de novo, um sorriso torto nos lábios. A aldeia é estranha, hein, Grigori Potapes? As casas caindo aos pedaços, os jardins todos cercados, como se cada um tivesse medo do outro. E eu, como um rei, morando na melhor casa, sem cerca nem porteira. Como se tudo isso fosse meu. O chefe riu secamente. É a casa que te coube. Não temos outras. E por que a gente ia querer a sua? É bonita, mas não é nossa. A gente se acostuma com o que tem. Fez uma pausa, os olhos turvos pelo álcool. E te digo mais, essa casa é a mais velha da aldeia. Ninguém sabe ao certo quantos anos tem. O mistério é como ela ainda está de pé. Balançou a cabeça, como se afastasse um pensamento incômodo. Bom, chega de conversa. Vamos suar essa bebida para amanhã estar pronto pro trabalho. Levantou-se pesado e Alexei o seguiu.
De volta à sua casa já anoitecia. Reavivou o fogo, mas algo o incomodava. A porta, trancada no fundo do corredor, a sala que ainda não havia explorado. Com um empurrão abriu-a. Pequena, abafada, sem janelas. Só um quadrado de chão e no centro, a tampa de um porão sem alça, apenas uma fresta escura. Encontrou uma faca para alavancá-la, ergueu-a com esforço e encostou na parede. Um bafo úmido subiu das profundezas, misturado à terra e algo doce, podre. Ajoelhou-se, riscou um fósforo e esticou a mão para dentro. Ai! O fogo lambeu seu dedo, mas naqueles segundos viu uma escada de madeira, prateleiras com potes empoeirados. Tantas conservas, pensou. Decidiu que desceria no dia seguinte, de preferência com luz. Mas, lembrando-se da falta de janelas e da lâmpada fraca que nem chegava a iluminar o chão, procurou no celeiro a lanterna que vira antes. Encontrou-a, testou o feixe amarelo e, sem hesitar, voltou para o porão. A luz tremeluzente revelou os degraus apodrecidos, as paredes úmidas, as prateleiras cheias de vidros cobertos por teias. Alexei desceu cauteloso, o ar denso grudando na garganta. Os potes, alinhados como soldados, continham coisas que não conseguia identificar, alguns com líquidos escuros, outros com massas gelatinosas. No fundo, um baú de madeira fechado por um cadeado enferrujado. O que diabos? Ao se aproximar, ouviu, ou imaginou ouvir, um suspiro vindo das sombras. O coração disparou. Quando virou a lanterna para o canto, porém, não havia nada. Só o silêncio. E o cheiro doce, agora mais forte, como mel podre. Subiu as escadas apressado, fechou a tampa com um baque. Amanhã eu volto. Mas ao deitar-se, soube que não voltaria. Algumas portas, uma vez abertas, é melhor deixar fechadas. O feixe de luz da lanterna explodiu em clarão repentino, rasgando o crepúsculo como uma lâmina e traçando um caminho de fogo entre o celeiro e a casa. Mas assim que Alexei pisou de volta no quarto apertado e dirigiu o facho trêmulo para a escuridão do porão, o aparelho traiu, pescou, ofegou em um último suspiro de luz e apagou-se de vez. Um grito rasgou sua garganta, não de dor, mas de terror puro. Ele se jogou sobre a tampa do alçapão com a força de um desesperado, batendo-a com um estrondo que abalou as vigas. Não vai sair, não vai me pegar, porque ele vira. Na fração de segundo em que a lanterna moribunda ainda teimava em iluminar, algo emergira das entranhas do porão, um rosto terroso sulcado como madeira apodrecida, com órbitas vazias branqueando no escuro e uma barba grisalha, longa demais para um crânio calvo, pendendo como teias de aranha. Não era um homem, era o que sobrava de um homem depois que a terra o mastigara por décadas. E cuspira de volta. Alexei não lembrava como chegou à rua. Só sabia que correrá derrubando cadeiras, esmagando pratos contra a parede, os pulmões ardendo enquanto o ar gelado de outubro queimava suas narinas. Só parou quando os pés afundaram na neve suja do quintal, as mãos ainda tremendo como folhas em vendaval. Isso não aconteceu. Isso não pode ter acontecido. Mas a imagem estava queimada em sua retina. Aquele sorriso sem lábios, aqueles olhos que não eram olhos, apenas buracos preenchidos com a escuridão mais antiga que já existira. A fazenda, no entanto, era um oásis de normalidade perturbadora. Os animais estavam sadios demais, até. Alexei observava o gado com desconfiança crescente. Nenhum sinal de febre, nenhuma claudicação, nenhuma tosse úmida. Como se algo os estivesse poupando. Ao meio-dia, o chefe apareceu, esmagando a porta do escritório, com seu corpo pesado. Seus olhos pequenos e astutos percorreram o rosto do veterinário antes que a voz grossa rompesse o silêncio. Então, doutor, primeiro dia já te abalou? O tom era de brincadeira, mas os dedos tamborilando na mesa traíam impaciência. Ou será que é a ressaca falando? Bebe-se ontem, hoje se vê demônios. Alexei acendeu um cigarro com mãos que ainda não obedeciam direito. A chama do isqueiro tremeluziu, projetando sombras dançantes no rosto do chefe. Não é isso. Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. Tem algo naquele porão. O chefe bufou, cuspiu no chão. Ah, aquilo. Um riso rouco escapou-lhe, mas os olhos não riram. Todo mundo que põe os pés lá vê coisas. O velho Rodion gostava de brincadeiras. Ou então era o uísque que ele destilava naquelas prateleiras, um veneno que fazia os homens verem os próprios pesadelos. Era um rosto. Alexei apertou os dentes. Um velho com uma barba. Cala a boca. A ordem foi um golpe.
O chefe levantou-se de repente à cadeira, rangendo. Amanhã eu desço contigo. Hoje você vai trabalhar. E se tiver medinho, pega uma garrafa e bebe até esquecer. Mas quando o chefe abriu o alçapão na tarde seguinte, o que encontraram não foram demônios, e sim prateleiras abarrotadas de conservas, potes de vidro cheios de compotas escuras, frascos com líquidos turvos, sacos de ervas secas que exalavam um cheiro doce e podre. O chefe assobiou, passando os dedos por uma fileira de garrafas empoeiradas. Filho da mãe esperto. Sua voz tinha um tom novo, quase de respeito. O velho não plantava nada, não criava nada, mas a despensa dele nunca esvaziava. Os outros morriam de fome nos invernos ruins, e ele sempre tinha a velha macha que os acompanhava com um chale preto jogado sobre os ombros. Cuspiu no chão, não era esperteza, era roubo. Seus dedos nodosos apertaram o crucifixo no pescoço. Ele sugara a força dos outros, das colheitas, dos animais, até das pessoas. Quem visitava ele adoece. Quem brigava com ele morria. E olha só, ela apontou para um canto escuro onde algo brilhava fracamente. Até hoje as marcas estão aqui. Alexei aproximou-se. No chão de terra batida, quase apagadas pelo tempo, havia riscos em forma de símbolos. Não eram letras. Não eram nada que ele reconhecesse. Mas quando passou os dedos sobre eles, uma corrente de ar gelado subiu por sua espinha. O que é isso? Sussurrou. Proteção, murmurou a velha. Ou armadilha. Depende de quem olha. O chefe fechou o alçapão com um baque seco. Chega. Não me interessa saber o que esse maldito fazia. Mas seu rosto estava pálido. Alexei, amanhã você volta ao trabalho. E nunca mais me fale nesse porão. À noite, enquanto a velha macha servia chá com pães quentes, seus olhos não paravam de piscar para a porta. Ela tagarelava sobre a colheita, sobre os vizinhos, mas suas mãos tremiam ao passar manteiga no pão. Até que, de repente, largou a faca. Você sabe, disse baixinho, como se temesse que as paredes ouvissem que o Rodion e o chefe eram inimigos? Ninguém sabe por quê. Mas depois que o velho morreu, o chefe nunca pisou nesta casa. Até ontem. Alexei sentia o peso daquilo como uma pedra no estômago. E por que agora? A velha não respondeu. Em vez disso, pegou um pedaço de carvão da lareira e, sem uma palavra, traçou cruzes grossas sobre a porta e as janelas. O gesto era rápido, quase violento. Para quê? Perguntou ele, embora já soubesse. Porque algo acordou quando você abriu aquele alçapão. Ela cuspiu de novo, como se tentasse expulsar um gosto ruim. E agora está faminto. Não se preocupe, meu filho, a voz da velha era um sopro áspero, como folhas secas arrastadas pelo vento. Sua cabeça entende, mas o que você ouve às noites não é o uivo da tempestade. Alexei não discutiu. Sabia que argumentar com Maria Ivanovna era como tentar segurar a água entre os dedos, inútil e exaustivo. Ela já havia se convencido uma vez anos atrás, quando o sonho com Rodion a acordou em prantos. O morto estava lá, com o rosto torcido em uma careta de ódio e preocupação, arrancando a tampa do alçapão com mãos que não deveriam mais existir. Ele apontava para um embrulho enterrado no canto, algo que a velha não lembrava ao acordar, só a certeza de que precisava contar a alguém. E foi assim que na manhã seguinte ela arrastou os pés até a casa do veterinário, as botas afundando na neve como se a própria terra a puxasse para baixo. Naquela mesma noite, Alexei, saído para aliviar a bexiga no frio cortante, ouviu novamente os murmúrios. Desta vez, porém, não eram só vozes. Algo se movia no campo, rasgando a cortina de neve com um frio de túmulo, tão denso que gelava os ossos antes mesmo de tocar a pele. Ele se jogou de volta para dentro da casa, trancou a porta com mãos trêmulas e espiou pela fresta da janela. Nada, só a tempestade, uivando como um animal ferido. Mas as pegadas estariam lá pela manhã, ele sabia. E estavam. Maria Ivanovna, ofegante e amaldiçoando cada passo, chegou ao pátio do veterinário, ainda antes do sol nascer. Não precisou bater na porta. O homem saiu correndo ao ouvir seus gritos, os olhos arregalados ao ver o que a neve revelava, um círculo de passos descalços, negros como terra úmida, cravados ao redor da casa. Alguns tão profundos que pareciam ter sido feitos por algo mais pesado que um homem. Rodion saiu da cova, a velha desabou antes que as pernas a traíssem. E, agora Alexei, como viver quando os mortos não ficam onde deveriam? O veterinário assegurou antes que ela caísse, deitando-a em sua própria cama ainda.
quente do corpo que a havia deixado minutos antes. Descansa, vovó, murmurou molhando um pano na bacia. Já voltei com água. Mas não houve tempo para calma. A porta se arrebentou sob o impacto de um corpo. Furioso, a esposa do chefe irrompeu no cômodo, os olhos injetados, o cabelo desgrenhado. Não vimos ele. Vociferou como se a acusação sozinha bastasse. O que diabos ele estaria fazendo na fazenda? Hoje é dia de folga. E então, já com a mão na maçaneta, virou-se de repente, os lábios retorcidos em um esgar de desdém. Esse seu Cristóvão, Alexei, é um idiota. Risca cruzes como se ainda vivêssemos na idade da pedra. Chutou a porta ao sair, o madeiramento estalando como um osso quebrado. No lugar dela surgiu a figura encurvada do velho Efim, o fôlego formando nuvens brancas no ar gélido. O que foi com ela? Perguntou, embora já soubesse. Sem esperar resposta. Continuou. Alexei, a porca do meu chiqueiro tá doente. Dá uma olhada, vai? O veterinário assentiu, mas antes que pudesse se mover, o velho cravo-lhe os dedos ossudos no ombro. E esse negócio do Snow pisado lá no seu quintal? Que mosca picou a cabeça da mulher do chefe? O marido dela sumiu, respondeu Alexei secamente. Está procurando pela aldeia. E a porca? Insistiu Efim, como se o desaparecimento de um homem fosse menos urgente que a febre de um animal. Vou ver agora. Enquanto se vestia às pressas, Maria Ivanovna arrastou-se atrás deles, resmungando. Baixinho. Dentro da casa de Efim, sua mulher, Cladia, servia chá com mãos que tremiam tanto quanto as da velha. Alguma coisa tá errada, meu filho, suspirou Cladia, os olhos úmidos fixos na xícara. Esse ano é amaldiçoado. Tanta gente morrendo, o gado caindo doente. Só. O chefe tá florindo, comprando apartamentos para suas filhas na cidade, saudável que nem um touro. Maria Ivanovna sentiu os lábios franzidos. Lembra, Claca, como foi em Zarudova? Depois em Gavrilova. Agora é a nossa vez. Baixou a voz como se as paredes tivessem ouvidos. Isso tudo é culpa do Rodion. Cladia arregalou os olhos minúsculos. Mas Maria, o Rodion, ele sempre cuidou da gente. Enquanto ele estava vivo, nada de ruim acontecia aqui. Cuidou? A velha riu, amargo. Ele era o guarda, Cladia. Um guarda que herda o dom dos mortos. Minha sogra me contou, esses homens não protegem a aldeia. Eles protegem alguma coisa dentro dela. E quando morrem sem passar o dom, fez uma pausa dramática. A coisa fica sem dono. O silêncio que se seguiu foi quebrado por passos pesados e vozes alteradas. Enfim, entrou aos tropeços, o rosto vermelho de raiva. Sua porca tá bem, sua velha teimosa. Berrou para Maria Ivanovna. Só tá gorda demais, come toda a sua malina. Você é que rouba minhas amoras, seu ladrão velhaco. Retrucou ela, erguendo-se com surpreendente agilidade. E agora me chama de gorda. Vai pro inferno. Antes que Efim pudesse responder, Maria Ivanovna já saía porta fora, arrastando Alexei pelo braço. Corra, menino, antes que esse velho me mate. E então, como uma cabra montês, disparou pela neve em direção à casa do chefe, deixando o veterinário para trás, afundando até os joelhos a cada passo desesperado. Para alcançá-la. Vovó, pelo amor de Deus, devagar. Gritava ele, o coração aos pulos. Mas Maria Ivanovna não ouvia, porque à frente, junto ao portão de ferro forjado, estava ele, o chefe, impecável como sempre, sorridente, como se nada estivesse acontecendo. Ah, que honra, disse, com uma voz melosa que gelou as entranhas de Alexei. Visitas tão cedo? Minha esposa andou me procurando pela aldeia toda. Ri como se fosse uma piada. Diga a ela que eu estava aquecendo a banheira para o menino. Katia apareceu no alpendre, o rosto uma máscara de preocupação forçada. Que vergonha, perdemos o pequeno Grisha, coou, os dedos torcendo o avental. Mas agora que vocês estão aqui, por que não entram? O almoço já está quase pronto. Maria Ivanovna não se moveu. Fitou o chefe com olhos que pareciam ver através da carne até os ossos podres por baixo. Fala, seu demônio, sibilou. O que você e esse Rodion fizeram com a nossa aldeia? A velha cruzara os umbrais da casa com cruzes traçadas em cada parede, cada porta, cada janela. Por isso o diabo ainda não entrou aqui, começou a murmurar, os dedos trêmulos desenhando símbolos no ar. Durbaba, cuspiu o chefe, repetindo sua frase predileta, desta vez direcionada à anciã. Superstição de velha caduca. Lave essa sujeira da mente e não nos envergonhe, Alexei. Ele fixou o veterinário com um olhar que não admitia réplica.
Que sugeve? A velha inflamou-se as bochechas, ruborizadas de indignação. Você acredita em demônios e mortos-vivos, mas não em Deus? Que lógica é essa, hein? A discussão arrastou-se por meia hora até que a velha, exausta de tanto debater, mudou de alvo. Caterina, e essa carne na batata? Ué, que delícia! Macia, doce, derrete na boca. A mulher do chefe sorriu, orgulhosa. Primeiro estranhei, mas agora não largo mais. É, delícia das boas, grunhiu Potapish, lambendo os beiços. Tanta carne que mal dá pra contar. Hoje em dia tem aos montes como se a foice tivesse ceifado metade da aldeia. Nem precisa ir longe. Ele deu uma pausa, mastigando com prazer. Mas essa ainda é das antigas. O veterinário que veio antes de você, Alexei. Ah, aquele sim era tenro. Doce que só vendo dava pra fazer batata. Pra um exército. A velha empalideceu de repente, como se uma lâmina gelada lhe tivesse cortado a respiração. Esperem, vocês estão falando de... Potapish soltou uma gargalhada estrondosa. Durbaba, acredita mesmo que a gente come gente? É, só um bezerro novo, moleque. Alexei sentiu o estômago revirar. E o veterinário? Ó, que aconteceu com ele? O chefe riu ainda mais, quase engasgando com a própria saliva. Fugiu de volta para a cidade, o covarde. Fu, seu animal. A velha levantou-se, de um salto, derrubando a cadeira. Vem, Alexei, vamos embora. Quando o veterinário chegou em casa naquela noite, uma decisão já ardia em seu peito como brasas. Nunca mais pisaria naquela aldeia amaldiçoada. Deitado na cama, olhava para o teto de madeira escura enquanto a lua cheia inundava o quarto com uma luz prateada fria como a lâmina de um cutelo. Pensava em Babusca Masha, em como convencê-la a deixarem aquele lugar podre para trás. Imaginava-se de volta à cidade, abrindo sua própria clínica tratando gatos mimados e cães de colo, enquanto a velha cuidava da casa, resmungando entre panelas e ervas secas. Em Moscou tem água quente na torneira, Masha. Não precisa nem esquentar. Ele ensaiava as palavras como se já estivesse diante dela, quando um som o arrancou dos devaneios. 3 batidas suaves na porta. Alexei sentou-se, o coração disparado. Deslizou até o chão, os pés gelados contra as tábuas, e aproximou-se em pontas de pé. Foi então que ouviu. Algo batia dentro da pequena despensa, como se alguém, ou alguma coisa, tentasse erguer a tampa do porão por baixo. O sangue gelou em suas veias. As batidas ficaram mais fortes. Não só na porta, mas nas paredes, no assoalho, como se dedos ossudos arranhassem a madeira em busca de uma fresta. O ar tornou-se denso, pesado, como se a própria casa respirasse. Ele recuou, tropeçando, até esbarrar na mesa. Foi então que viu, através da janela, a porca. A mesma que tratara naquela manhã, rosada e monstruosa, erguida sobre as patas traseiras no meio do quintal. Seus olhos negros, brilhantes como contas de azabache, cravavam-se na casa com uma intensidade predatória. Correu, foi? Pensou Alexei e, no mesmo instante, o silêncio caiu como uma lápide. Ele ousou espiar novamente. A porca havia desaparecido. Só a neve cintilava sob a lua, pura, intocada, como se nada tivesse acontecido. Delírio, só pode ser. Mas então as batidas retornaram mais urgentes. Quem é? Sua voz quebrou, rouca de terror. A resposta veio em um rosnado gutural, vindo do outro lado da porta. Dono. Alexei recuou como se tivesse levado um tapa. Eu sou o dono aqui, gritou, a saliva espirrando dos lábios. Sai da minha casa. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos de alívio enganoso. Depois o som veio da despensa, a tampa do porão. Estremecia como se algo enorme empurrasse de baixo, algo que não cabia no espaço estreito. Que merda é essa? Ele arremessou-se para lá, agarrando a alça de ferro da tampa justamente quando ela saltou para cima com um estalo seco. Um bafo quente e podre subiu do buraco misturado a um grunhido humano. Quem está aí? Berrou ponto do escuro, uma voz rouca respondeu, ecoando como se viesse das entranhas da terra. Dono, saia daí, seu maldito. Alexei chutou a tampa, que voltou a bater com força. Olha, as cruzes, a voz sibilou. Algo arranhou a madeira por baixo como garras. Olha as cruzes. O som agora vinha de todos os lados, das frestas das paredes, da chaminé, onde um ruído úmido e asqueroso anunciava que aquela coisa tentava entrar, rastejando pelo cano da lareira. A porca. De novo. Ele não aguardou mais. Arrebentou a porta da frente e irrompeu na noite, só de ceroulas,
os pés descalços afundando na neve. O frio queimou sua pele como ácido, mas o terror era pior. Atrás de si a casa estremecia, pratos quebrando-se, madeiras rangendo, e um guincho agudo, humano, cortando o ar. Correu em direção à casa de Babushka Masha, mas depois de alguns passos, esbarrou em algo sólido, úmido, fedendo a terra podre e carne apodrecida. Tropeçou, para trás, caindo de costas na neve, e quando olhou para cima, ele estava lá, o velho do porão, o mesmo da fotografia amarelada. Sua estatura descomunal bloqueava a lua, a roupa esfarrapada coberta de terra, os botões arrancados da camisa revelando uma pele esverdeada e viscosa. Os pés calçados em botas grossas, sujas de barro seco, deram um passo à frente. Rodion, Alexei engasgou. A mão do gigante fechou-se em sua garganta, levantando-o como um boneco de trapos. Disse, para apagar as cruzes, rugiu uma voz que parecia vir do fundo de um poço. Ó! Veterinário fechou os olhos, esperando o golpe final, mas em vez de dor, sentiu algo pesado cair sobre seu pescoço. Olha, não tira. Quando abriu os olhos, o gigante havia desaparecido. O silêncio voltou. Até a casa parecia respirar aliviada. Alexei tentou retornar, mas ao chegar à soleira da porta, uma força invisível o repeliu, como se uma parede de gelo o impedisse de entrar. O que é isso? Ele empurrou, lutou, suou. Inútil. Dentro da despensa, algo ainda se mexia. Depois, um estrondo veio do celeiro. Algo, ou alguém, estava destruindo tudo lá dentro. Foi então que a porca irrompeu pela porta entreaberta, quase o derrubando. Fugiu do Rodion, foi? Nem o frio te assusta, sua maldita? Pensou Alexei, mas o animal parou. Mostrou os dentes afiados como facas e avançou, a um passo de rasgá-lo a porca. Recuou de repente como se tivesse levado um choque e disparou campo afora. Instintivamente o veterinário arremessou a pá que encontrara encostada na parede. O metal cortou o ar com um silvo e acertou algo em movimento. Um grito humano ecoou misturado a pragas e um rosnado animal. A criatura, porque já não era mais uma porca, mas uma coisa híbrida, ora sobre 4 patas, ora erguida como um homem, corria pelos campos nevados com uma velocidade sobre-humana, desaparecendo na escuridão. Como assim não consegue entrar? Resmungou Babushka Masha, esfregando suas mãos nodosas enquanto o envolvia em um cobertor úmido de samogon. Quem sai de cerolas no inverno, hein? Agora deita que amanhã a gente vê esse seu circo. Seu rosto mudou quando os olhos caíram sobre o pequeno saquinho de couro pendurado no pescoço de Alexei. A preocupação materna deu lugar a um terror ancestral. Mãe de Deus, isso é do Rodion. Um amuleto ou pior. Enterraram isso. Com ele, eu mesma vi. O veterinário girou o objeto entre os dedos, costurado à pressa, cheio de algo duro e desconhecido dentro. A velha fez o sinal da cruz 3 vezes. O Davi que me apareceu em sonho. Apontava para um canto do porão, dizia que tinha algo enterrado lá. Ia te contar, mas esqueci. Durma, filho. Amanhã a gente resolve. Ela apagou a lamparina, mas Alexei ficou acordado, ouvindo o vento uivar, como um lamento. Ao amanhecer, encontraram a neve do quintal manchada de vermelho. Ao lado de uma pá ensanguentada, um pedaço de carne pálida, uma orelha humana, estava semi-enterrado. Trilhas de sangue congelado serpenteavam em direção ao campo. Mãe do céu, a voz de Babushka Masha falhou. Isso foi obra de... O ar repentinamente gelou quando Babushka Masha cruzou os braços, os dedos trêmulos traçando sinais no peito. Ele jogava com almas cortadas como se fossem pedaços de lenha, sussurrou, a voz quebrada pelo terror. Todos diziam que era o bruxo Rodion. O veterinário, agora com os olhos escuros como poços sem fundo, assentiu, os lábios curvados em algo entre um sorriso e uma lâmina. Bruxo era. Mas, guardião também. Enquanto viveu, a aldeia floresceu. Morreu, e a podridão voltou. Ele se virou para Alexei, o hálito quente como brasas. Vá, apague as cruzes que riscaram nas paredes da sua casa. Eu entro quando for o dono. O jovem sentiu calor subir pela nuca, febre ou presságio. Babushka Masha engoliu em seco, mas obedeceu. Passou o pano úmido sobre os símbolos gravados a carvão, um por um, enquanto o veterinário tentava cruzar a soleira pela 10ª vez, e recuava como se uma mão invisível o empurrasse para trás. Quando finalmente conseguiu entrar, o que encontraram foi um caos de pesadelo. A isba parecia ter sido virada do avesso por algo que não era humano, louças,
estilhaçadas como dentes quebrados, o colchão rasgado em tiras longas como tripas, tábuas do assoalho arrancadas como unhas. Ele te passou o dom, Lexei murmurou. O veterinário, os dedos roçando a madeira esfarrapada. Em vida, Radion podia. Depois da morte, precisava de alguém. Mas se era guardião, por que assustava as mulheres? Babushka Masha cuspiu. As palavras, o vassourão escorregando de suas mãos. Fazia suas maldades e ria. Como um louco. Alexei sentiu o peso da resposta antes de falá-la. Não ria de vocês. Ria de quem não conseguiu fazer o mal. Os olhos do veterinário brilharam, afiados como facas de osso. De Potapis, eles se odiavam como cães e gatos, mas era briga de iguais. Um sabia onde o outro enterrava seus segredos. E as balas envenenadas nos funerais? A velha estalou os dedos, a voz subindo. Todos que levaram um tiro morreram na hora. Porque o chefe os matou primeiro, disse o novo dono da aldeia, secamente. Potapis limpou o caminho. Sem testemunhas, sem resistência. Ele se agachou, colhendo um punhado de terra preta entre os dedos. Agora não tem mais ninguém para atrapalhar. Babushka Masha fungou, enxugando o nariz na manga. Lexeiuka, você volta pra cidade hoje? O veterinário ergueu a cabeça. Os fios brancos de seu cabelo haviam escurecido, como se tinta de carvão os tivesse tingido. Minha casa é aqui. E com isso ajoelhou, se ao lado da velha, juntando os cacos de cerâmica com uma precisão inquietante. Dias depois, o chefe da aldeia desapareceu. Disseram que adoecera gravemente que partirá para tratamento na cidade. Sem ele, os animais pararam de definhar. A primavera trouxe de volta até Potapis, ou o que restava dele. Alexei encontrou-o em sua própria casa, sentado à mesa como um espectro. Os cabelos longos e emaranhados cobriam metade do rosto, os olhos fixos no veterinário, como se o visse pela primeira vez. Isso que você procurava? Alexei jogou o livro de couro gasto sobre a madeira, as páginas cheirando a mofo e sangue seco. A esposa de Potapis, Ekaterina, levou a mão ao peito. Meu Deus, o que é isso? Mas seus olhos saltavam entre o marido e o intruso, ávidos como os de um animal acossado. Sem responder, Alexei mergulhou a mão na bolsa surrada. Tirou um pote de vidro, espesso, onde boiava uma orelha pálida em álcool amarelado. O som do frasco batendo na mesa ecoou como um tiro. Leve. E não esqueça quem manda aqui agora. Virou as costas antes que Potapis pudesse reagir, deixando para trás apenas o cheiro de cera de velas e terra úmida. Naquela noite, enquanto Babushka Masha servia chá com mãos trêmulas, Alexei anotava algo em seu caderno. O que você escreve tanto, filho? Perguntou ela, passando os dedos pelos cabelos escuros do jovem, agora tão negros quanto os de Radion. Amanhã vamos ao cemitério com os homens, foi tudo o que ele disse, fechando o livro. Com um estalo. Na manhã seguinte descobriram as covas revolvidas. Corpos meio devorados, ossos espalhados como se algo os tivesse arrancado com garras. Filho, não me diga que ele se alimentava dos mortos. Babushka Masha engasgou, a bile subindo a garganta. O morbo foi pior antes de Radion voltar para você. E agora? Todas as tumbas abertas. Alexei não piscou. Não foram ele. Foram os javalis selvagens. Serviu-lhe chá com calma, como se falasse do tempo. Beba. E me passe a caneta. Antes de retomar suas anotações, escreveu com letra firme. Quando o guardião cai e o novo ainda não assume, as trevas trazem peste e devoram os enterrados. Mas para evitar o próximo banquete, é preciso escolher o herdeiro. Babushka Masha não ousou perguntar a quem ele destinaria aquele legado.